Olá, estamos de volta no nosso canal The Mind Maximizando Talentos para falarmos de fatores humanos na manutenção aeronáutica. Eu sou o professor Ricardo Zafra e estou aqui hoje com você gravando o nosso segundo vídeo da série 12 erros, 12 falhas, ou também conhecido na língua inglesa como Dirty Dozen. No primeiro vídeo nós falamos da falta de comunicação, nós falamos da falta de conhecimento e nós falamos também da complacência. Nesse vídeo eu quero abordar 3 pontos também principais. Eu quero falar sobre distração, eu quero falar sobre falta de trabalho em equipe e eu quero falar em terceiro lugar da fadiga. Bom, falando de distração, quantas vezes nós estamos realizando uma tarefa, seja ela uma tarefa simples, ou uma tarefa até mesmo mais complexa, e alguma coisa tira a nossa atenção daquela tarefa que estávamos realizando. Por exemplo, sabe aquele telefonema que você recebe na hora que você estava trabalhando? Os psicólogos dizem, isso é comprovado cientificamente através de estatística, que a maior causa de esquecimentos, olha só, a maior causa de esquecimentos está relacionado à distração. Sabe aquela ferramenta que você já não lembra mais onde colocou? Sabe aquela tarefa que você estava fazendo e você já não lembra mais onde parou? Pois é, a distração ela vem para roubar o teu desempenho, para roubar a qualidade do teu serviço. Então você, como colaborador, como mantenedor de uma aeronave, procure não se distrair durante a execução da tarefa de manutenção. E você que é gestor, esteja levando essa consciência para os seus colaboradores, para que a distração não venha roubar o desempenho dos mecânicos de manutenção aeronáutica. É até interessante para você que é gestor, delimitar uma área de trabalho, sabe aquela área de não perturbe? Então você pode passar de repente uma corda ao redor da área onde os seus mecânicos estão realizando uma tarefa, para que aquelas pessoas envolvidas naquela tarefa complexa, elas não sejam distraídas, não sejam roubadas a sua atenção. Então é muito importante nós não permitirmos que a distração seja um elemento da degradação do nosso desempenho. Em segundo lugar, eu quero falar de algo também que é muito importante, principalmente nas organizações de manutenção, que é a falta de trabalho em equipe. Essa falta de trabalho em equipe ela está intimamente ligada ao relacionamento interpessoal. Muitas vezes as pessoas elas não conseguem interagir porque não há compatibilidade entre elas. Essas pessoas que trabalham 8 horas próximas umas às outras, pessoas que estão ali muitas vezes em pé de guerra umas com as outras, ou disputando o cargo, disputando uma função, disputando até mesmo a atenção da chefia. Isso traz o quê? A degradação e principalmente, não só a degradação da tarefa de forma individual, mas a degradação da tarefa de toda a equipe. Porque uma equipe de trabalho, ela é formada de competências individuais, que formam o todo, o conjunto da empresa. Então é muito importante que o gestor tenha conhecimento do clima organizacional da sua empresa. Se você tem recebido feedbacks da sua empresa, preste atenção. Dê ouvidos ao seu colaborador, porque lá é o seu colaborador que pode trazer crescimento para a sua empresa. É ali que está o foco da tua produtividade. Então pense bem nisso. Seja um motivador da sua equipe. E eu conheço pessoas que ao invés de motivar, trazem divisão na equipe. Falam mal de um colaborador para outro, promovem disputas entre a equipe. E não há a sinergia, não há mais uma equipe coesa, uma equipe que trabalhe por um propósito comum, uma equipe que trabalha para um fim comum, todos interagindo para que a tarefa seja bem realizada. Isso é papel do gestor, é papel do coordenador, é papel do inspetor. Então cabe a essas pessoas conhecer o clima da sua empresa e elevar o potencial da sua equipe. Então preste muita atenção nisso.
A falta de trabalho em equipe, ela pode comprometer toda a estrutura de uma empresa e pode levar a empresa à ruína. Até na Bíblia diz que a casa dividida não prospera. Então tome consciência disso. Em terceiro lugar, então nós já falamos da distração, da falta de trabalho em equipe. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre a fadiga. A fadiga, ela é normalmente decorrente do trabalho executado por um longo período de tempo. Essa é a fadiga mais comum. A fadiga que é oriunda do trabalho que nós realizamos hora após hora. Mas muitas vezes a fadiga ela pode vir após um período de trabalho curto em relação ao tempo. Porém, aquela atividade exigiu muito do colaborador. Foi uma atividade muito intensa. Às vezes são aqueles 10, 15 minutos, meia hora, mas de trabalho tão intenso que ao final de 30 minutos apenas, a pessoa já sente aquela fadiga, sente um cansaço físico e mental. E muitas vezes os colaboradores creem que o cansaço ele está relacionado somente ao trabalho braçal, ao trabalho que é realizado fisicamente, à força bruta. Claro que isso traz cansaço, mas às vezes também o cansaço ele é mental. Por quê? Porque ele está carregado, aquela pessoa está carregada, né, de situações que ela tem que resolver no seu dia a dia, problemas familiares. Isso já está gerando para ele uma fadiga. Então é importante também para o gestor estudar o desempenho da sua equipe como um todo e saber se aquelas pessoas não estão passando por um período de fadiga que pode até se tornar um período de estresse. E estresse, muitas vezes, crônicos, que leva a pessoa à total degradação, ao uso constante de álcool, ao uso constante de drogas. Então você que é gestor, procure promover um ambiente favorável para a tua equipe. Lembra lá do trabalho em equipe? Claro que todo trabalho ele vai produzir um certo nível de cansaço. Mas nós precisamos entender, principalmente na aviação, a aviação que é uma atividade sob pressão, que requer muito do colaborador. Em qualquer área da aviação, esse trabalho ele é realmente um trabalho intenso. Mas nós, que somos mantenedores, não podemos permitir que a fadiga venha a limitar o nosso desempenho ou até mesmo reduzir os níveis da nossa excelência. Então eu quero te sugerir o seguinte: faça a autogestão da tua fadiga. E para realizar a autogestão da fadiga, é necessário conhecer 3 pilares. O primeiro pilar é o sono de qualidade. Nem que sejam poucas horas de sono, mas que seja um sono de qualidade. Logicamente, a medicina recomenda de 8 a 10 horas por dia, mas isso hoje é quase que impossível, principalmente para quem trabalha na atividade aérea. Isso é quase impossível ter um sono de 10 horas. Ainda mais a pessoa que trabalha 8 horas por dia, tem mais o tempo de deslocamento, do trabalho para casa, e ainda vai chegar em casa, tem os seus compromissos familiares, com esposa, crianças, tudo mais. Mas aquele período de tempo, que seja um sono de qualidade. Em segundo lugar, eu quero falar da dieta, uma alimentação saudável. A minha mãe dizia que comer feijão à noite trazia pesadelo. Já viu essa história? Quem come feijão de noite tem pesadelo? Tem uma lógica nisso, tem uma ciência envolvida nesse ditado. Por quê? Porque o teu organismo continua o processo digestório. Você vai dormir, mas você sente, né, aquele impacto, o estômago pesado, aquela opressão. Por quê? Porque o organismo continua trabalhando, né, para digerir tudo aquilo que você ingeriu poucas horas antes. Então é muito importante, antes de você dormir, faça uma alimentação mais leve. Existe aí até uma história que diz, né, que a comida ela tem um nível, né, ou seja, um nível de aprofundamento em relação à alimentação que é ingerida. Ou seja, de manhã, o café da manhã, alguns dizem ser um café de rei. Ali sim, por quê? Porque você vai tendo todo o dia, né, para queimar as calorias, você vai precisar dessa energia para o trabalho. Mas à noite, próximo da hora de dormir, procure ter uma alimentação mais leve. Por quê? Porque o teu organismo vai estar num estado de repouso.
vai entrar num estado onde ele vai baixar o seu nível de digestão para que você possa ter um descanso. Então leve em conta a dieta saudável. Em terceiro lugar, o terceiro pilar da autogestão da fadiga. Então, além de você ter uma alimentação adequada, saudável, horas de sono, se preocupe também, em terceiro lugar, com exercícios. Pratique exercícios regularmente. Eu falo isso por experiência, porque eu sentia fortes dores nas costas, mas eu comecei a praticar exercícios. Essas dores foram eliminadas e eu, após a prática desses exercícios, passei a ter uma noite de sono muito melhor. Passei a dormir muito melhor. E como é importante uma boa noite de sono. No outro dia você se sente renovado. As suas energias foram restabelecidas. Então não se esqueça de mais esses 3 fatores, esses 3 pontos que podem de alguma forma comprometer o teu desempenho. A distração, a falta de trabalho em equipe e também a fadiga. Ok? Te espero no nosso próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.